Glória a Deus, aleluias. Gente, que presença maravilhosa. O João falou para vocês aplaudirem quando eu estava entrando. Então agora eu quero que você aplauda muito mais forte o Senhor pela presença que Ele já está derramando aqui no nosso meio. Aplauda mais forte. Glória a Deus. Pode se assentar. Gente, que presença gloriosa. Vocês estão sentindo a presença do Senhor aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. Porque o Senhor tem falado muito forte comigo essa semana. E o Senhor, Ele só confirmou aquilo que Ele colocou no meu coração para trazer para vocês nessa noite. Através dos louvores, através das canções. Gente, como é lindo estar na presença do Senhor. Como é bom a gente alcançar este lugar, esse ambiente de adoração, onde a presença do Senhor, ela preenche os vazios, ela preenche os silêncios das nossas almas, ela preenche de uma forma que traz uma vida, e a gente quer continuar ali, a gente quer continuar em adoração. Quase que eu falo, cancela a palavra, bora continuar louvando, porque estava muito bom. Como é bom a gente estar nesse lugar, onde o Senhor, Ele é o centro, onde a gente entende que é Ele, que é por Ele, que é para Ele que é todas as coisas. Então eu te peço que você curve a sua cabeça mais uma vez, que eu vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, nós já te rendemos louvores, nós já te rendemos graça. Pai, agora nós te pedimos, Pai, fala conosco através dessa palavra, que os nossos olhos, que os nossos ouvidos, Pai, estejam atentos a Ti, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, que os nossos pensamentos estejam cativos no Teu altar, Pai, que não haja distração, Pai, para que o inimigo roube a minha atenção, Pai, me impeça de pegar a bênção que o Senhor tem preparado para mim nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alguém trabalhou aqui hoje? Alguém fez alguma coisa além? Trabalhou? Boa. Trabalhou também? Boa, eu vim do trabalho também. E hoje foi um dia bem corrido. Hoje, de final de semana, normalmente, quando eu trabalho no final de semana sim e folgo 2. Quando eu trabalho, normalmente eu abro o dia. E antes de eu chegar no trabalho hoje, que eu entrei às 8, eu saí de casa já tendo um monte de pepino para resolver. Minha chefe atrás de mim, falando, Samuel, precisa resolver tal coisa, precisa resolver tal coisa. Para quem não sabe, eu trabalho em televisão. Então, eu trabalho trazendo as matérias de outros estados para São Paulo. E hoje teve muita coisa no Brasil. Muita coisa. Já acordei tendo que resolver escala de repórter, que eu tinha colocado o repórter para fazer uma matéria sobre um assunto para o jornal, e aí aconteceu um outro factual, teve um jornalista importante, cartunista, colunista, que morreu lá em Porto Alegre, o Veríssimo, e aí a gente precisava também acompanhar, e aí a produtora de lá me ligou, falou, Samuel, o que a gente faz? Eu derrubo a matéria que está prevista, ou eu mantenho? Normalmente, a gente só tem um repórter de final de semana. E aí eu falei, mantém. Tá, mas o que eu faço? Esse assunto é importante. Eu falei, é importante. Eu falei, tira outro repórter da folga. Tira outro repórter da folga e coloca ele para trabalhar. Ah, mas tira e coloca para trabalhar. Você não me ligou para perguntar o que a gente precisava fazer? Estou decidindo. Precisava de alguém para tomar uma decisão. Então, decidi. Primeiro pepino do dia, resolvido. Outro pepino do dia, de um outro repórter. Estava pautado para fazer tal assunto. E eles queriam porque queriam derrubar a matéria que ia colaborar para uma matéria de São Paulo, para uma reportagem de hoje. Aí, eles falaram assim, mas eu vou sair daqui de Curitiba para ir lá para Paranaguá, para o Porto de Paranaguá, dá 2 horas, e falta essa resposta, falta mais essa, falta mais essa. Se eu fosse você, eu derrubava. Eu falei, pode manter. Essa matéria é importante. Pode ir. Mas pode ir. Qualquer coisa eu banco. Resolvido. Fora outras coisas que foram acontecendo ao longo da minha manhã, ao longo do meu dia, que eu precisei
decidir. E a vida ela é feita de decisões. A vida ela é feita de escolhas que nós temos que fazer todos os dias. Todos os dias são colocados para a gente resolver, cada um no seu nível de dificuldade, seja se você ainda está na escola, se você ainda está na faculdade, se você está no trabalho, se você é filho, se você é mãe, se você é pai. Cada um tem um papel importante nessa cadeia. Quantos estão me entendendo? Todo mundo tem que decidir. E assim é na vida cristã. E nos dias de hoje, nós temos vivido um momento em que cada vez mais a gente fala, Senhor, a tua presença está queimando aqui, mas está faltando alguma coisa. Está faltando um mover diferente, está faltando um derramar diferente, está faltando um avivamento. Senhor, eu ouço falar, eu vejo na tua palavra que o Senhor fez tantas coisas ao longo da história, que o Senhor continua fazendo tantas coisas ao longo da história. Tão bonito ver como o Senhor agiu com o povo de antigamente. Por que nos dias de hoje não acontece como acontecia antes? E olha, eu já me fiz essa pergunta. Nunca na história se houve um tempo onde nós tivemos tanto acesso, tantas formas, tantos meios para a gente se achegar a Deus, para a gente conhecer a Deus no profundo. Se você não gosta de ler a palavra, tem o áudio. Se você não gosta de ouvir, você precisa de um estímulo visual, tem também o visual. Tem tantas formas para a gente se achegar na presença do Senhor. E por que não vem? Não existe hoje em dia mais desculpa para a gente falar, mas não tem mais desculpa hoje em dia. Existem tantas formas, existem tantos meios. E por que o famoso avivamento não vem? Porque a nossa geração, ela vive de arrepios em arrepios, mas não de uma transformação verdadeira. Vocês já se pegaram pensando nisso? Eu creio que eu não estou sozinho nessa. Vez ou outra a gente para, a gente olha para o redor e a gente fala, mas meu Deus, o que está faltando para essa geração se incendiar? O que está faltando para haver uma transformação verdadeira, que não seja pautada no hype? Mas a presença do Senhor está ali, então eu vou para ali. O que está faltando? Sabe por quê? O avivamento, ele não é uma emoção passageira. O hype momentâneo é só um evento. Avivamento é quando o Deus, o nosso Senhor, ele sopra de novo vida naquilo que estava apagado. É quando o Espírito Santo começa a transformar de dentro para fora. E essa mudança, ela começa a gerar frutos. Essa mudança, ela impacta a nossa vida, que impacta a nossa comunidade, que impacta a nossa igreja, que impacta a cidade e daí para frente. Avivamento é quando a presença de Deus, ela deixa de ser uma história que a gente ouve falar, que a gente ouve dizer e passa a ser algo, uma realidade palpável, que a gente vivencia, que a gente toca, que a gente experimenta. É como o pastor Hernandes Dias Lopes, ele sempre lembra nas suas palavras, o avivamento sempre começa no coração e não na multidão. Se você buscar a multidão, se você buscar aonde está legalzinho, você não vai ter transformação, você vai viver de momentos em momentos sem ter uma transformação verdadeira. Quantos aqui já ouviram falar nesse tal de avivamento? Amém? E quantos realmente desejam que esse avivamento chegue na nossa geração? Amém, amém. Reajam ao estímulo da palavra, digam amém, digam glórias.
não deixa a bênção passar, deixa sua mente presa aqui na palavra, é uma palavra importante. O avivamento verdadeiro, ele exige a tal decisão que a gente tem que tomar todos os dias em determinadas áreas. Com o Senhor é assim também. Ele exige que a gente rompa com aquilo que nos prende. Ele exige que a gente rompa com o Egito que nos aprisiona e que a gente se lance, que a gente dê passos de fé no Mar Vermelho. Mar Vermelho, aqui no contexto que o Espírito Santo colocou no meu coração, ele tem relação com prisão. Você precisa romper com as prisões que de alguma forma te aprisionam, para lá na frente, depois, quando Josué vem e ele precisa atravessar o Jordão, ele lembra de ouvir dizer, aquela geração lembra de ouvir falar que o Senhor um dia tinha aberto o Mar Vermelho. Então, na mesma situação ali, precisava abrir o Rio Jordão, mas ele ouvia dizer, e aí ele precisa falar, precisa decidir confiar neste Deus que faz o impossível, nesse Deus que é imutável, que se mantém o mesmo ontem, que se mantém o mesmo hoje e assim eternamente. Amém? Assim como o povo de Israel só pôde atravessar o Mar Vermelho quando decidiu sair da escravidão, nós só vamos experimentar o poder de Deus quando nós rompermos com tudo aquilo que nos mantém cativos. Por isso, abram a palavra de vocês, a Bíblia, a palavra em Êxodo 14. Nós vamos ler o 21 e o 22. Glória a Deus. Olha que eu nem combinei com o Samuel esse louvor, esse último que cantou. Nós vamos andar sobre as águas, né? Você vê como o Espírito Santo ele conduz aquilo que ele quer trazer. Amém? Vou ler, hein? 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Pensa comigo. Qual que era o contexto que aquele povo estava vivendo ali naquele momento de decidir se eles entravam ou não naquele mar, antes daquele mar se abrir, né? Porque quando abriu, era a opção que eles tinham, mas antes do mar se abrir, antes deles se olharem para frente e olharem para trás, e verem que eles estavam cercados, não havia escapatória, havia um contexto. Aquele povo havia chegado ali, naquele lugar, eles tinham acabado de sair do Egito, eles estavam mais de 400 anos presos naquele lugar, cativo, escravo, eles tinham mentalidade de escravo, eles tinham jeito de escravo, eles falavam como escravos, as emoções deles estavam para dentro, eles não tinham no que acreditar, eles começaram a crer que um Deus era com eles no momento em que o cerco se apertou tanto ali com eles, que eles precisaram crer no Deus de Israel, no Deus que se dizia dos seus antepassados. Eles precisaram crer que aquele Deus que se dizia dos seus antepassados era o mesmo com eles também. 400 anos depois, ali, esse era o contexto, que eles estavam entre o mar e entre os soldados que estavam ao redor deles. Ali eles já haviam provado do poder de Deus, eles já haviam provado, já haviam visto as 10 pragas, e cada praga ali, naquele contexto, era Deus mostrando o seu poder, não só contra o Egito, mas contra os deuses egípcios, porque o Senhor não se deixa escarnecer. Durante muito tempo, Faraó, com seus deuses, deitou e rolou sobre aquele povo, e aí o Senhor ele veio com força para se mostrar. Por quê? O que Deus dá, o Senhor atesta. O que é do Senhor, o Senhor defende. Ali era o Senhor defendendo o seu povo, naquele contexto lá atrás. E a última praga, a praga dos primogênitos, foi o golpe final. O Senhor se mostrou fiel àquele povo. Não morreu um hebreu, morreu o primogênito dos egípcios. Ali, imagine, aquela última praga, ela foi o ponto de decisão
para o faraó decidir que aquele povo poderia ir. Mas logo depois, a palavra de Deus ela nos mostra que o coração de faraó se endureceu. Ele pensou, como que eu vou continuar a construir o meu reino? Como que eu vou continuar com o meu poder, sem servos, sem escravos? Esse povo não vai, nem que morram todos ali naquele deserto. Eles não vão sair livres, eles não vão sair por cima. E agora, neste contexto, imagine o povo vitorioso no deserto. Eles estavam, saímos daqui, saímos de tantos anos de escravidão, estamos indo rumo àquilo que o Senhor nos deu. Imagina, e de repente, neste contexto de felicidade, eles olham para trás e se veem cercados. O povo ali, o povo não sabia lutar, o povo não tinha armas, o povo não tinha lanças, e eles olham para frente, tem um mar, olham para trás, tem um exército com muita munição. O exército da nação mais forte daquela época, do povo mais forte daquela época. Era a maior potência militar daquela época no mundo. Eu penso que naquele momento, todos eles se preencheram de medo e eles disseram, vamos morrer. A Bíblia fala que eles olharam para Moisés, eles começaram a duvidar. Eles diziam, Moisés, para que tu nos tirou do Egito? Nos tirou para morrer? Começaram a sentir saudades de coisas, da situação que eles viviam. Sentiam saudades dos temperos, da cebola, do alho. Porque lá, pelo menos, eles tinham pão. Eles estavam encurralados, humanamente, sem saída. O fim ali naquele contexto já estava escrito. E aí eu te pergunto, quantas vezes você também não se sentiu neste lugar encurralado? O avivamento que a gente tanto espera, que a gente tanto quer, que o Senhor derrame sobre o nosso povo, que o Senhor derrame sobre a nossa geração, ele não foi chamado para que seja uma coisa individual. O avivamento, ele é algo coletivo. E aí, neste contexto, tendo os exemplos que eu falei no início, do Rio Jordão e do Mar Vermelho. O Rio Jordão, neste contexto, ele simboliza uma conquista coletiva. O Mar Vermelho, uma escravidão. Então, para eles saírem dali, cada um era um ser individual, escravo. Cada um queria se salvar. No Jordão, quando foi para eles atravessarem rumo àquilo que o Senhor queria para todos eles, foi uma conquista coletiva. Eles precisaram lutar juntos. Aqui era uma coisa individual. O pensamento deles não era nós saímos como escravos, era eu saí como escravo, vou morrer aqui. Mas aqui, neste contexto, aqui na palavra do Senhor, porque como eu disse, aquilo que é do Senhor, aquilo que o Senhor dá, Ele defende. Aquilo que é de Deus, Ele atesta. Aquilo que é de Deus não morre no deserto. É neste lugar do impossível que o Senhor Ele se manifesta. Deus, Ele abre caminho onde a nossa força não consegue abrir. O Senhor, Ele abre um caminho onde não tem caminho. O Senhor, Ele abre uma porta onde não há porta. Porque é assim que Deus faz. Não é para ser uma coisa racional, é para ser sobrenatural, literalmente. O caminho para o avivamento da nossa geração, ela está na metanoia, ela está na mudança de mente, ela está na mudança de comportamento, ela está na mudança de vida que você precisa ter. E essa é uma mudança individual. Antes da gente alcançar o coletivo, antes da gente alcançar o avivamento que a gente anseia, a gente precisa olhar para dentro e ver o que nós estamos precisando melhorar. Aonde eu preciso melhorar com o Senhor? O que eu preciso me libertar? Qual que é o Egito da minha vida que tem me impedido de passar pelo mar?
Abram comigo em Josué 3, nós vamos ler do 14 ao 17. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante, e o Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca de aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, também em terra seca. Aqui já era um outro contexto. Aqui já era Josué à frente do povo. Aqui já haviam se passado 40 anos, desde o Mar Vermelho. A geração era diferente. Se coloque como se você fosse dessa geração. Eu ouvi dizer que Deus fez grandes coisas com os meus avós. Eu ouvi dizer que Deus fez grandes coisas com os meus pais. Eu ouvi dizer que Deus fez grandes coisas com o seu povo na palavra de Deus. Eu não conheço. Por mais que eu veja milagres todos os dias, porque esse povo via milagre todos os dias o Senhor mandava um maná do céu. Mas aquilo que é comum, a gente negligencia. Aquilo que a gente tem todos os dias, por mais que seja um milagre, a gente esquece. Aquele povo chegou no momento que eles iam precisar provar do mesmo que os seus pais provaram, dos mesmos que os seus antepassados provaram, do mesmo que os seus avós provaram. Na frente deles havia um grande mar, um grande rio, e fala que estava em época de cheia, não tinha como você atravessar a pé, não tinha espaço, não tinha Moisés. A palavra fala que Moisés falava com o Senhor face a face, o rosto de Moisés brilhava, tamanha era a presença que Moisés carregava. Tamanha era a comunhão com Deus que Moisés carregava. Aqui já era um outro líder, era Josué. Josué também precisava se mostrar como líder naquele momento. Ele também precisava se provar diante do povo. Porque imagine, ele havia assumido o lugar de Moisés. Não é qualquer lugar. É uma grande responsabilidade assumir o lugar de Moisés. O povo olhava para Josué com expectativas. Olhava para Josué, muitas vezes, mas Moisés fez, o rosto de Moisés brilhava. O Senhor falava face a face com Deus. Imagine a pressão que estava sobre a cabeça de Josué. Por mais que eles vivenciassem milagres todos os dias, ali eles iam precisar provar e ter o mesmo grau de fé que o povo teve antes, e de uma forma diferente. Porque aqui foi diferente. Aquela geração que saiu do Egito havia morrido no deserto por causa da desobediência e incredulidade. E agora, ali em frente ao mar, havia uma nova geração diante da promessa, porque a promessa estava depois do rio, liderada por Josué. E de novo, ali,
O povo se via sem recursos para chegar naquilo que Deus prometeu. Era humanamente impossível atravessar aquele rio seco, com os pés. Eu consigo pensar, imaginar aquele povo pensando, será que Deus ainda é o mesmo? Será que Ele vai fazer de novo por nós o que Ele fez por eles? Você já se parou, alguma vez você já se pegou pensando, será que Deus vai fazer de novo nesta geração? Será que Deus vai fazer comigo o que o Senhor fez com os meus pais? O que o Senhor fez com os meus avós? O que o Senhor fez nos grandes avivamentos no mundo? Porque esse é hoje o maior desejo da igreja. Que o avivamento chegue e haja transformação. E é nesse cenário que o milagre ele se repete. Mas ele se repete aqui de uma forma diferente. Porque no Mar Vermelho, a palavra nos diz que Moisés estendeu a mão e o mar se abriu. Ali era uma coisa individual, como eu falei. Aqui era o coletivo. Porque no Jordão, os sacerdotes tiveram que colocar os pés na água primeiro. Está lá em Josué 3,13. E aí isso nos diz uma coisa muito importante. Que cada geração, ela vive o sobrenatural de Deus, mas ela vive o sobrenatural de Deus de forma diferente. Você tem buscado o sobrenatural de Deus de formas diferentes? Você tem tentado repetir uma fórmula que já aconteceu? E se está tentando de forma errada. Porque, como eu falei no início, hoje em dia não existem mais motivos para a gente falar que a gente não consegue estar mais próximos de Deus. A gente tem tudo na mão, mas por ter tudo na mão, a gente negligencia, como aquele povo. Por presenciar os milagres todos os dias, é como se não tivesse, porque eles estavam acostumados. É como a gente que tem boa visão, a gente que anda, nós que temos os movimentos perfeitos. Para a gente, isso aqui é normal. Vai perguntar para alguém que é cego, para alguém que está perdendo a visão, para alguém que está perdendo os movimentos, para uma mãe que todos os dias cuida do seu filho, que tem algum grau de paralisia, algum grau de problema. Quando a gente tem algo normal, que é comum, a gente negligencia. E aqui o Senhor nos diz que cada geração vai presenciar o sobrenatural de forma diferente, porque é assim que o Senhor faz. O Deus não muda, o que muda é a forma que Deus faz. Amém? Para os pais deles, o milagre veio sem eles precisar dar o passo. Mas eles precisaram dar o passo, foi diferente. Porque aqui para os filhos, foi necessário que eles colocassem o pé na água antes do rio se abrir. O Jordão, neste contexto, ele representa o próximo nível. Não é só você sair da escravidão do Egito, mas é você entrar na promessa, é você entrar em Canaã. Muitos jovens da nossa geração já foram libertos do passado, mas ainda não entraram no que Deus tem de propósito, porque não conseguiram abandonar os velhos hábitos. Não conseguiram ir para o próximo nível. Em vez de tentar atravessar o Jordão, eles estão ainda tentando atravessar o Mar Vermelho. Faz sentido? Deus está dizendo para a gente, eu não estou preso a uma geração, eu não sou o Deus de Moisés, eu não só sou o Deus de Moisés, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo eternamente. O que eu fiz antes, eu faço de novo, mas de um jeito novo. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e continua ainda nos dias de hoje, abrindo Jordões
E a história ela nos mostra que existiram alguns grandes avivamentos, né, ao longo das gerações, e muitas vidas foram transformadas, muitas igrejas foram transformadas, muitas sociedades foram transformadas. A gente olha para Pentecostes, lá em Atos 2, a gente vê que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, e ali cerca de 3.000 pessoas se converteram em um só dia. Será que nos dias de hoje ainda acontece isso? O que falta para isso acontecer nos dias de hoje? Com tanto acesso. O que falta para esses pequenos grupos conseguirem impactar uma geração? Porque dali impactou para o grupo vizinho, que depois impactou para outro, para outro, para outro. E foi crescendo. Outros exemplos também. Teve o avivamento de Gales. E ali naquela circunstância, onde houve um avivamento, naquela cidade, houve uma oração intensa, houve transformação de vida. Ali mais de 100.000 pessoas se converteram. Ali uma cidade que antes os bares ficavam lotados. Os bares começaram a fechar porque ninguém mais frequentava. O que falta para os dias de hoje acontecer igualzinho? Porque no coletivo a gente está adorando o Senhor. Por fora nós estamos adorando o Senhor aqui no coletivo. Mas o que está faltando é atravessar o Jordão no coração. Aliás, é atravessar o Mar Vermelho no coração. O avivamento que a gente espera, ele é coletivo. Nós precisamos começar a olhar para os nossos amigos e a gente se importar, o nosso coração doer. No Mar Vermelho, a importância era comigo, com o meu pecado. No Jordão era como nós vamos atravessar, como nós vamos vencer, como nós vamos conquistar. A mente já havia mudado. Nós precisamos começar a queimar no nosso coração quando os nossos amigos não vêm para a igreja. Quando a gente está vendo um primo, um irmão, um pai, uma mãe, o nosso pai se perder. E o nosso coração ser igual quando, naquela passagem onde o paralítico, ele é descido por cordas no telhado. Ele não foi com as pernas dele, ele foi carregado. Eu imagino aqueles amigos olhando para aquela situação, vendo Jesus na casa, uma multidão cercando a casa, tendo milagres acontecendo naquela casa, vidas sendo transformadas, realidades sendo transformadas, e eles olhando para o amigo deles, inválido, sem conseguir atravessar. Com as próprias pernas dele, ele não iria conseguir atravessar. Precisou eles pegarem um amigo, levarem, falar, ó, vem. Tá difícil de chegar? A gente vai te descer pelo telhado, mas você vai. Ah, não, vai. Porque Jesus te ama. A mesma transformação que Jesus fez em mim, Ele vai fazer em você. O meu Mar Vermelho já está curado. Agora a gente vai atravessar o Jordão juntos. Nós vamos conquistar juntos. Eu não quero conquistar sozinho. Eu quero conquistar com você do meu lado. Por quê? Porque você é meu irmão. Porque você é meu pai. Porque você é minha mãe. A gente não pode se conformar em ver tanta gente se perdendo. Se a gente olha para o lado e a gente não consegue sentir o incômodo do nosso coração com as coisas que estão acontecendo, você precisa rever em que nível da travessia do deserto você está.
Em que estágio da travessia do deserto você está? Deus continua fazendo de novo e levando pessoas simples para impactar. Eu posso citar muitos outros avivamentos que aconteceram ao longo da história. Rua Azusa, famoso. Quantos chegaram a assistir o musical da Rua Azusa? Legal. Uma bênção, gente. A transformação que o Senhor fez naquela época, naquele povo, naquele contexto, naquela igreja, naquele bairro. Deus continua fazendo de novo, levantando pessoas simples para impactar gerações inteiras. Só que é esse o problema. Hoje em dia, muitos correm de igreja em igreja atrás de emoção. Muitos querem só sentir um arrepio, estão acostumados com o arrepio, mas não querem pagar o preço do secreto, não querem pagar o preço de buscar o Senhor em espírito e em verdade. E nós temos um grande problema com isso, porque isso gera uma fé nômade, uma fé fraca, uma fé sem raiz. O avivamento não é onde está pegando fogo, é ser o fogo, porque o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus já habita em você. Não procure o fogo, seja você a faísca que vai ajudar a incendiar essa geração. Outra coisa, muitas vezes a gente coloca fé em líderes, só que todos nós somos falhos. Se fulano não pregar, eu não vou. Se fulano não cantar, eu não vou. Ah, mas eu não gostei deste louvor. Não é para você gostar, não. É para você adorar. O louvor não foi feito para você. O louvor não foi feito para maciar o teu ego, não. O louvor é para a gente adorar o Senhor. A gente tem que parar de viver de momento. A gente tem que parar de viver do hype. A gente precisa começar a ser constante no nosso dia a dia. É como diz lá em Hebreus 12:2. Nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não vivendo de influência de pessoas, mas vivendo de intimidade com Cristo. Se seus olhos estão no líder, você se decepciona. Mas se seus olhos estão em Cristo, se seus pés estão na rocha, você permanece. E é como eu disse no início, aquilo que Deus dá, o caminho que Deus dá, o Senhor defende. Aquilo que o Senhor dá, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, que você deve fazer e te traz uma paz. E muitas vezes você está, não vai, não vou, mas aquilo que o Senhor dá, o Senhor defende. Não tenha medo de ser o primeiro a botar os pés nas águas. Mas não tente botar os pés nas águas sozinho. Quando a gente tenta sozinho, é muito mais difícil. Nós precisamos começar a querer colocar os pés nas águas juntos, como aconteceu com aqueles sacerdotes. Quando eles juntos colocaram os pés nas águas, o Rio Jordão se abriu. Não é para ser uma conquista individual, é para ser uma conquista coletiva. No Mar Vermelho, Deus confirmou que estava com Moisés. Deus confirmou que estava com aquele povo. No Jordão, Deus confirmou também que estava com Josué. Deus confirmou que ele ainda era o mesmo ontem e hoje. Na saída do Egito e no atravessar rumo a Canaã. Quando Deus levanta alguém, Ele mesmo o respalda.
Não é o homem que valida. Não procure validação do homem. Não procure validação do amigo. Procure agradar o coração de Deus, porque o céu confirma. Se Deus está te levantando na sua escola, se Deus está te levantando na sua faculdade, se Deus está te levantando no seu emprego, se Deus está te levantando no seu ministério, se Deus tem te incomodado para fazer alguma coisa, Ele mesmo vai dar sinais que Ele está com você. O selo do Senhor vai vir e vai defender aquilo que Ele está te dando. Você não precisa provar nada para ninguém. A presença de Deus é o teu selo. Deus não começa uma obra para deixar pela metade. Ele assina. Tudo que Deus faz tem a sua assinatura. Deus sustenta. Vamos recapitular. Mar Vermelho simboliza libertação pessoal. Você sair da escravidão. O Jordão simboliza uma conquista coletiva. É você entrar na promessa. É a gente que tanto anseia por um avivamento, a gente começar a ver sim. Mas por quê? Vai estar acontecendo mudança de vida. O avivamento começa dentro de você, na sua oração, no seu quarto, no seu coração, mas não para ficar em você. É uma coisa que não vai conseguir se conter dentro do seu coração, vai querer explodir a ponto de querer impactar as pessoas que estão ao teu redor. Você vai querer compartilhar, você vai querer pegar a pessoa e falar, ó, vem cá que Jesus tá fazendo aqui, ó. Vem cá que Jesus está curando. A casa do Senhor ainda é conhecida como um lugar de cura. A casa do Senhor ainda é conhecida como um lugar de libertação. A casa do Senhor ainda é conhecida como um lugar onde há transformação genuína de vida. A casa do Senhor ainda é conhecida como um lugar onde famílias são restauradas. A casa do Senhor ainda é um lugar onde a presença de Deus se manifesta. Você está aqui, mas eu não estou sentindo nada. Insiste. Não desiste. Levanta a mão, fecha os olhos, fala, Senhor, eu estou aqui, mas eu não estou te sentindo. Senhor, eu estou aqui, mas eu não estou te sentindo, fala comigo. Não me permita estar na tua casa e não sentir a tua presença. Não me permita estar aqui e não sentir o teu toque. Senhor, eu vim para cá hoje com o pensamento confuso, eu vim para cá hoje com os pensamentos longe, Senhor, me traz para aqui. Não deixa a minha mente fugir, me conserta. Qual é o mar ou o rio que você precisa atravessar hoje? Porque eu estou falando do Rio Jordão, que você precisa atravessar o coletivo, mas antes do Jordão você precisa vencer o Mar Vermelho. O que é que está te prendendo? O que é que está te prendendo? Deus quer acender você, para que junto com os outros, vocês incendeiem uma geração. É chegado o tempo da decisão, e essa decisão só vai acontecer quando você parar de ser mole. Para de moleza, para de achar que vai chegar no teu colo. Busca constância com o Senhor. Experimenta todos os dias levantar cedo e orar, para você ver se não vai ter transformação na sua vida. Experimenta levantar cedo, fazer um devocional todos os dias, para você ver se não vai ter transformação nos teus dias, no teu modo de falar, no teu modo de agir. Experimenta ousar no Senhor. Experimenta dar um passo de fé. Qual é a área da sua vida que precisa de transformação e não de hype, e não de arrepio? Não busque arrepio, gente. Busque a palavra de Deus. Busque vida com Deus. Busque intimidade com Deus. Não viva de ouvir falar. Não é mais tempo da gente ouvir falar que o Senhor fazia. É tempo da gente experimentar aquilo que Ele está fazendo hoje. Aquilo que Ele quer fazer hoje. Deus não quer que você seja apenas um conhecido de ouvir falar. Deus quer te chamar pelo nome.
Deus quer te chamar pelo nome. O avivamento, ele não acontece quando nós esperamos sentir algo. Ele acontece quando nós decidimos buscar juntos o Deus que faz de novo. Jovem, sendo você homem, sendo você mulher, hoje Deus nos mostra que Ele é o Deus que faz de novo. Ele abriu o Mar Vermelho, Ele abriu o Rio Jordão, e Ele ainda quer fazer algo na sua vida hoje. Mas o avivamento começa no seu coração, não em outra pessoa, não é um evento, não é um arrepio. Qual é o Mar Vermelho? Qual é o Jordão? Qual é a área da sua vida que ainda precisa de transformação, de decisão, que ainda precisa ter transformado, você ainda precisa falar: Senhor, eu mudei isso, mas eu estou com dificuldade de soltar tal coisa. Hoje Deus te chama para dar um passo de fé, de você continuar vivendo de nostalgia, de você continuar vivendo de ouvir falar, de você continuar vivendo de um arrepio momentâneo, ou você começar a sentir agora um arrepio na pele e ver transformação de verdade, não só de você, mas de você olhar para o seu irmão e você falar: cara, Deus está fazendo, Deus está transformando. Eu estou vendo. Não é de ouvir falar, eu estou vendo. Está na face dessa pessoa. Está no jeito dessa pessoa falar. Está no jeito dessa pessoa andar. Está no jeito dessa pessoa se comportar. Eu conheci ela de uma forma, mas essa pessoa está diferente. E quem faz essa diferença é o Senhor. Então, neste momento, eu te peço que você se coloque de pé. Se você quer experimentar um avivamento verdadeiro, não de ouvir falar, eu te peço que enquanto o louvor canta uma canção, você venha para frente. Se você quer de verdade conhecer o Senhor no íntimo, se você quer que o Senhor faça de novo o que você ouviu falar no passado, nos dias de hoje, venha para frente enquanto o louvor canta, não fique com medo. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Até o fim, se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra vivo está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus, eu te agradeço por tua fidelidade. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, obrigado porque o teu poder não tem limites e porque tu queres fazer de novo a obra em nossas vidas. Pai, perdoa os momentos, Pai, em que nós não decidimos, em que nós decidimos
decidimos permanecer no pecado, em que nós decidimos permanecer, Pai, presos, Senhor, naquilo que nos aprisiona, Pai, presos, Senhor, na algo, Senhor, que nos mantém cativos, Pai. Senhor, nos faz, Senhor, vivenciar aquilo que o Senhor tem de novo para nós. Pai, nós queremos vivenciar, Pai, Senhor, de ver, Pai, de sentir, Pai, e não que seja um arrepio, mas que seja algo constante em nossas vidas. Espírito Santo, venha soprar, Pai, em nós tudo aquilo que está apagado. Senhor, transforma os nossos corações, nossas atitudes e os nossos pensamentos, que a Tua presença se torne algo palpável nos nossos dias, que a Tua realidade, Pai, se torne realidade nas nossas vidas, e que sejamos instrumentos de transformação na vida dos outros, Pai, que nós possamos juntos, Pai, dar passos de fé com os nossos amigos, com os nossos familiares. Senhor, nos firmamos em Ti hoje, Pai. Nós fazemos uma aliança contigo, Pai, de nos comprometer, Pai, a buscar o Senhor no íntimo, Pai, a Te buscar, Pai, de uma forma, Pai, mais palpável, Pai. Senhor, fala conosco, Deus. Não nos deixe em silêncio, Senhor. Fala em nossos corações, em nome de Jesus. Transforma, Pai, em nome de Jesus. Amém.